Olá a todos, olá a todas que estão nos assistindo neste momento. Meu nome é Guilherme, hoje faço parte do canal Mesa de Debates e vamos continuar com a nossa programação semanal, né? E agora na parte da noite, né? Esse vídeo está sendo gravado às 8 horas, né? Vamos conversar da quinta-feira, vamos conversar um pouco com o Tiago Pereira, né? Para falar um pouco de grande imprensa, relação dessa grande imprensa com o bolsonarismo, né, e outros elementos da política nacional. Né? Tiago, antes da gente começar, por favor, se apresente. Bom, queria saudar aí todos os espectadores do canal, saudar ao Guilherme por esse convite e dizer que é isso, eu estou no jornalismo há 7 anos, fui aí sentir uma convocação à medida que eu via conteúdos que me desagradavam, né, algumas abordagens que me deixavam insatisfeitos e tal, e por conta disso decidi também participar aí dessa batalha de comunicação por conta de toda a influência política cultural que isso tem, né? E aí é isso, estou atuando no jornalismo aí há pelo menos 7 anos, e aí vamos ver no que eu posso ajudar aí com as impressões com relação ao funcionamento da grande imprensa e as influências dela no debate político. Sim, Tiago, primeiramente o seguinte, né? Eu vejo que, eu sempre faço essa pergunta, que a grande mídia hoje, né, ou parte dessa grande imprensa, ela se coloca muito, né, contra o Bolsonaro. Mas nós que somos, né, do campo da esquerda, né, a gente conhece muito bem esse histórico dessa grande mídia. Inclusive, na minha avaliação, essa grande mídia, inclusive, ajudou a eleger o Bolsonaro, né? Então, eu queria que você já começasse, né, a comentar um pouco dessa relação, né, entre mídia e o governo do Bolsonaro, porque esse conflito, essa disputa que existe. Bom, o que eu vejo, Guilherme, é que a grande imprensa atualmente ela vive uma forte contradição, uma contradição aparente, na verdade. Falei forte, mas não é forte, é uma contradição aparente. E ela atua no seguinte sentido. Antes da gente falar da Gênese, né, eu vou fazer um recorte mais atual agora e depois a gente volta para onde tudo isso começou. Essa contradição aparente que eu vejo é o seguinte: ao mesmo tempo que a mídia se mostra bastante, essa grande imprensa, né, aí a gente dando nome aos bois, só para as pessoas saberem do que a gente está falando, né, a gente está falando aqui de Folha, Estadão, Jornal Globo, TV Globo, as rádios mais comerciais, né, Band News, Jovem Pan, as revistas, a principal delas, a revista Veja. Então, quando a gente fala do conjunto da grande imprensa, são mais ou menos com relação a esses veículos que a gente está se referindo. E aí a contradição aparente que eu digo é a seguinte: ao mesmo tempo que esses veículos fazem uma crítica muito dura aos arroubos do presidente, né, aos xingamentos, às falas, à falta de decoro e tudo mais, e mais recentemente, mais gravemente agora, a condução desastrada, mais que desastrada, criminosa da pandemia, né? Ao mesmo tempo que os veículos fazem essa crítica ao governo, eles também fazem uma defesa inconteste da pauta econômica do governo, do projeto neoliberal aí que tem o Paulo Guedes à frente. Então, eu acho que essa contradição aparente enfim, que configura o principal problema dos veículos da grande imprensa hoje. Então, eles ficam enfim, com duas facetas, né? Isso gera, inclusive, uma incompreensão, eu acredito, da parte do público, da parte dos leitores, espectadores e coisas e tal. Ao mesmo tempo que eles batem aí no comportamento do presidente, a agenda econômica ela passa ao largo dessas críticas. Muito pelo contrário, todos esses veículos aplaudem cada uma das medidas
econômicas adotadas pelo governo, e esses dois projetos, a esfera política e a esfera econômica, elas são combinadas. O governo não é possível fazer essa distinção entre uma coisa e outra, né? O projeto destrutivo do Bolsonaro em termos de costumes, em termos de recusa da política, e aí essa recusa da política a gente deixa de gancho aí, ele está intrinsecamente ligado com esse projeto econômico neoliberal também de destruição do Estado, né? Então, eu acho que essa é a primeira contradição aparente que a gente precisa explicitar, deixar bem claro para todo mundo, para quem não é iniciado, né? Conseguir também perceber essa dicotomia. E aí, como você falou as origens desse processo, eu acho que a grande imprensa também tem uma responsabilidade muito grande no que a gente poderia chamar de estímulo à antipolítica, né? A gente viu aí que a imprensa se engajando numa campanha antipolítica, pelo menos desde 2005, e aí me parece me parece não, acho que é bastante claro, né? Todos esses veículos tinham um interesse muito forte em promover a derrubada, primeiro o desgaste, depois a derrubada dos governos progressistas liderados pelo PT, né? Com todas as críticas que a gente possa fazer e tudo mais, foi um período diferente, um período em que esses interesses empresariais não estavam assim no comando, né? E esses veículos se ressentiam dessa perda de espaço, né? Principalmente da agenda econômica deles. Então, eles utilizaram, desde então, qualquer tipo de artifício para tentar demover o PT, desgastar o PT e derrubar o governo, que por fim conseguiram no golpe do impeachment de 2016. E é isso, eu acho que o legado disso foi esse reforço tremendo da antipolítica, né? Um enfraquecimento tremendo de todas as instituições, da Presidência da República, do Congresso Nacional, das instâncias do Judiciário, que também são, a todo momento, muito criticadas, né? Então, hoje a gente vê que a própria imprensa sofre também com esse tipo de perda de credibilidade, né? Eu acho que isso que é interessante nesse processo histórico que a gente pode observar é que é isso, eles promoveram, direta ou indiretamente, esse desgaste de todas as instituições e foram levados juntos. Então, eu acho que esse é o principal fator. E aí, nesse cenário de terra arrasada, né, que foi ocasionado por conta da difusão desse discurso de política, é daí que surge o bolsonarismo, né? Então, são todas essas contradições que a gente vê, né? Eles hoje são muito críticos ao governo, mas de alguma maneira ajudaram a parir esse monstro, né? Ô, Thiago, você acredita que existe algum tipo de interesse, né, da grande imprensa, né, colaborar com uma possível derrubada do governo Bolsonaro? Porque se discute, inclusive eu vejo, é importante a gente falar isso, eu vejo, inclusive entre os bolsonaristas falando que, né, a Globo quer a derrubada do Bolsonaro, né? E é ser interessante a gente esclarecer isso. A grande imprensa, né, ela está interessada em derrubar o Bolsonaro ou não, em cima do que você coloca? Eu acho que eu acho que faz parte dessa contradição aparente que eu te coloquei no início, Guilherme. Eu acho que ela está interessada em derrubar o Bolsonaro, mas está interessada na manutenção da agenda econômica do Bolsonaro. Então, e isso é muito difícil de se fazer, é praticamente impossível. Não dá para você se livrar desse entulho que virou o Bolsonaro e ainda assim conseguir manter esse projeto, né? Porque o projeto que se coloca como alternativa, que é o projeto popular liderado pelo PT, encontra uma resistência infinitamente maior desses veículos da mídia. Então, eu acho que eles querem. Eu vejo como sincero, em partes, esse movimento de tentativa de desgastar e derrubar o Bolsonaro, mas ele não é completo por conta disso. Eles querem a manutenção
dessa agenda econômica. Então, o que eles gostariam seria de uma direita um pouco mais bem comportada, mais saneada, né? Que respeitasse as etiquetas do discurso, mas que mantivesse esse mesmo projeto. A tecla que eu gostaria de bater e frisar é justamente essa. A grande mídia apoia esse projeto de destruição econômica, de redução do Estado, de redução dos direitos, direitos trabalhistas e previdenciários e tudo mais. Todas essas medidas que vêm desde o governo Temer são saudadas por esses veículos de mídia. Então, eles são contra a figura abjeta do Bolsonaro, né? Mas não contra o plano econômico. E aí essas duas coisas não é possível fazer essas duas coisas, né? Então, eles se encontram aí agora com o avanço do quadro eleitoral, né, a aproximação das eleições de 22, esses veículos ficam nessa encruzilhada, né, de tentar buscar erguer até, né, criar até artificialmente, seja lá de que maneira que for, tentar buscar um candidato que consiga empunhar essas bandeiras econômicas, mas que, enfim, que não agrida o senso crítico e estético, né, dessa grande imprensa. E isso é muito difícil, como eu falei. Sim. E é isso, Guilherme. Eu acho que esse processo de desgaste é interessante, porque essa grande imprensa, o campo da esquerda já se posicionava criticamente a esses grandes veículos de mídia, né? A Globo Lixo, por exemplo, que é hoje vocalizada pelos bolsonaristas, é um termo cunhado pela esquerda ainda lá na década de 90, né? Quando aparece lá o documentário Muito Além do Cidadão Kane, que desvenda ali todas as tramóias e trapaças criadas pela Rede Globo, no erguimento do Império da Globo, né? E coisa e tal. E depois esse discurso de ataque à imprensa foi encampado pelos bolsonaristas, mas mostra isso, né? Mostra essa perda de credibilidade de lado a lado. Hoje a grande imprensa, hoje a esquerda critica esses monopólios midiáticos e a extrema direita também critica. E isso é muito ruim porque acaba resultando nessa perda de credibilidade geral. Como eu te falei, é correspondente à perda de credibilidade das demais instituições também, né? Sim. Tiago, eu vejo assim bastante, né? Você falou um discurso bastante raivoso, né, do bolsonarismo contra a imprensa, né? Inclusive os mais exaltados, né, os mais assim radicais, assim, embora eu ache que essa palavra tá muito mal colocada, né? Extremistas, né? Os mais extremistas falam de, inclusive, querer acabar com a Rede Globo, querer acabar com a Folha e tudo mais. Eu queria que você comentasse o que esse discurso, essa raiva contra a mídia significa, e ela pode futuramente, né, ao depender como desenrolar as coisas no Brasil, né, resultar numa censura mais forte contra a imprensa, e principalmente contra a imprensa de esquerda? Eu não sei te afirmar com precisão, Guilherme. Aí precisaria de uma bola de cristal, né? Mas eu acho que o governo Bolsonaro hoje está mais enfraquecido, né? Ele tem essas pretensões ditatoriais de fechamento de regime, de eventual censura da imprensa, mas eu acho que eles não conseguem mais impor esse tipo de programa. Eu acho que eles não encontram mais ressonância, eles encontram ressonância apenas nesse grupo radical, que se muito soma 1/3 da população, né? Então é isso. Eu acho que é um movimento, assim como no fascismo histórico, né? Na época do entre guerras, no pré-segunda guerra mundial e coisa e tal. A extrema direita, ela de alguma maneira, ela emula, ela mimetiza alguns tipos de práticas da própria esquerda, só que sem a mesma fundamentação, sem a mesma crítica. Então, como eu te falei, a esquerda faz essa crítica ao monopólio da mídia, à Rede Globo, não sei o que e tal, há muito tempo. Só que a gente sabe do que está falando e por que está falando.
a extrema-direita, de alguma maneira, tenta surfar essa mesma onda, mas sem a mesma profundidade. O que eles querem é, pura e simplesmente, calar essas críticas, né? Calar os editoriais que criticam o governo e, principalmente, calar esse jornalismo mais investigativo que aponta os casos de corrupção da família Bolsonaro, né? Então, é aquela coisa de querer matar o mensageiro, né? A mensagem é ruim, os escândalos de corrupção causam um desgaste tremendo à imagem deles, o próprio conjunto ideológico, né? Dessa gente que se diz anticorrupção. Então, os fatos aí trazidos pela imprensa demonstram que não é verdade esse discurso anticorrupção, e essa gente se irrita, né, com esse tipo de procedimento. Mas é isso, eu acho que hoje eu não temeria tanto pelo futuro da liberdade de imprensa no país como um todo. É óbvio que a gente vê ataques constantes, né? Mas de alguma maneira há uma reação, né? A gente viu, por exemplo, a gente está vendo aí recentemente, né? O caso de tentativa de censura, de processamento jurídico, né? Com relação ao Felipe Neto por ter chamado o presidente de genocida. E aí a própria justiça já interrompeu esse processo. O próprio youtuber constituiu ali um coletivo de advogados para fazer a defesa de quem eventualmente viesse processado dentro dessa mesma lógica. Então eu acho que é isso. Eles vão continuar tentando fustigar os veículos de imprensa como opositores, né? Isso é normal, não vejo saída, não vejo refluxo nesse processo. Mas eu acho que essas instituições de imprensa, ainda que combalidas por esse processo que eu te falei aí, que já vem de décadas, né, de perda de credibilidade por conta das próprias campanhas deles promovendo a antipolítica, eu acho que ainda assim a imprensa consegue permanecer de pé. Eu acho que o governo Bolsonaro passa e a imprensa continua, mesmo com todos os seus defeitos e acertos, e assim vai. E esse discurso, né, embora você coloque, né, que, em outras palavras, que não tenha, digamos assim, correlação de força, né, mas esse discurso respinga, por exemplo, na imprensa de esquerda, você que, por exemplo, é da rede Atual Brasil. Respinga. O ataque a nós ele tem uma virulência ainda muito maior, né? Se eles criticam a Folha, a Globo e coisa e tal, os veículos de imprensa são a encarnação do demônio para esse tipo de gente, né? Então, a gente sofre uma enorme quantidade de ataques, né? De todo tipo. Mas é aquilo, nesses tempos de internet 3.0 e coisa e tal, a crítica é engajamento também, né? Então, primeiro que a gente não tem como controlar que esses caras venham fazer todo tipo de ataque e além disso, é isso. A partir do momento que eles fazem esse tipo de ataque, é porque está incomodando, né? E eu acho que a nossa função é nossa função todo. Agora, quando as próprias Tem uma congelada na imagem do Thiago, já ele volta. Pronto, voltou. Thiago, você tá sem som. Aqui tá normal, cara. Não fiz nada para mudar. Pronto. Me ouve? Melhor. Voltou? Voltou. Tá me ouvindo agora? Tô. Então, Guilherme, o que eu estava comentando é isso, é que eles nos atacam, né? Nos atacam tremendamente, mas a nossa função é essa mesma, é incomodar. Eu acho que se a gente não fosse atacado, era mais preocupante do que a gente ser alvo dessa gente, né?
Sim. E, ô, Thiago, é, a gente, a gente, a gente acompanha, né, o cenário político atual e a gente vê, né, a principal disputa entre os de cima, né, até um momento atrás, que seria, né, o Bolsonaro contra o Dória, né? Nessa disputa política, a gente sabe, né, o papel do Dória e tudo mais, e mesmo, né, com esse conflito, pode-se dizer então que a mídia, né, tem um lado, né, mais tucano que ela sempre teve e que ela vai manter esse posicionamento, né, perante essa disputa? Completamente, completamente. Eu acho que o viés é esse mesmo. Eles gostariam da retomada dessa agenda do PSDB, né? Que representa justamente isso que eu vinha falando anteriormente, representa uma similaridade da pauta econômica sem os mesmos tipos de arrobos políticos, né? Sem a mesma verborragia, sem o mesmo tipo de xingamento contra tudo e todos, com a perseguição a opositores e coisa e tal, mas representa o mesmo tipo de plano político, né? Mas, contudo, eu acho que é isso. Eu acho que há uma briga, nem sei se há mais uma briga, porque, enfim, o Dória está bastante enfraquecido, né? Mas a briga seria essa, tentar erguer um candidato que conseguisse empunhar essas mesmas bandeiras econômicas, mas que, enfim, evitasse o veneno bolsonarista, né? E, Ou... sim, Não, pode continuar, desculpa. não, eu acho que é isso. Eu acho que o dilema é esse, mas eu não consigo ver essa, ainda mais agora, eu não consigo ver essa disputa direta entre o Dória e o Bolsonaro. Se o Bolsonaro está enfraquecido, eu acho que o Dória está mais enfraquecido ainda. E isso por um motivo específico, é que a própria base do Dória, dos eleitores do Dória, ele contou com um apoio fundamental da base bolsonarista, né? E essa base bolsonarista se desprendeu dele, passou a ser altamente crítica a ele, à medida que ele começou a criticar também o Bolsonaro e coisa e tal. Houve um divórcio aí, né, dessa direita mais moderada, dessa direita radical que apoiou o Dória, né? É bom que se reafirme, né? A gente lembra aí com clareza do lema Bolsodória, né? Que serviu para eleger o governador. Então, eu acho que sem essa unidade entre os grupos de direita, o Dória não vai a lugar nenhum. E como também não vai o Bolsonaro se enfraquece justamente por isso, né? Então, acho que ali em 2018 a gente teve uma conjugação de forças que uniu essa direita moderada com a extrema direita. E hoje há esse divórcio, né? E com esse divórcio, o Bolsonaro se enfraquece. Então, eu acho que ele tem condições de ser ainda um player relevante, um jogador importante aí nas eleições do ano que vem, mas eu acho que ele não vai muito longe. Não chego até a imaginar que possivelmente ele não tenha força para ir, inclusive, para o segundo turno. Mas isso vai depender dessa direita higiênica conseguir erguer um candidato viável, né? Que até agora não apareceu. Fala-se de Dória, que eu acho que já dá para descartar de antemão, a menos que aconteça algum milagre, né? Fala-se do Moro, que também não é bom de palanque, não é bom de urna, não é bom de nada, então não tem capital político, as últimas pesquisas estão mostrando isso. E aí sobra agora apelar para o Luciano Huck, né? Apelar para o Mandetta, mas ainda assim eu acho que esses candidatos também não vão muito longe. E a gente vai ver em 2018 a reprodução do que a gente viu. Aliás, a gente vai ver em 22 a reprodução do que a gente viu em 2018, um candidato da direita, aí resta saber se vai ser um candidato da direita moderada ou da extrema direita, e se esses dois grupos da direita vão estar unidos ou fragmentados, e um candidato da esquerda. Eu acho que não tem saída. Não consigo imaginar dois candidatos da direita ainda. Sim. Agora, ô, Thiago, vou fazer uma pergunta um pouco mais abstrata para você.
mas que inclusive está tema, inclusive para uma outra entrevista. Mas eu queria que você resumisse, se isso for possível, como você, né, está enxergando todo esse caos todo que o Brasil está vivendo, né, a crise econômica, a crise sanitária, a avaliação de modo geral do governo Bolsonaro, né? Como que você está enxergando essas questões? Eu enxergo isso, Guilherme, nessa mesma chave que eu te falei lá no início, né, da aparente contradição entre o projeto político e o projeto econômico. Há um caos na política, há um caos, o mais importante deles e mais grave, que nos afeta mais diretamente, que é o caos sanitário, né? Mas ainda assim o governo Bolsonaro consegue fazer passar as agendas econômicas no meio desse caos. Então, acho que é importante, por exemplo, a gente destacar aquela abordagem teórica da jornalista canadense Naomi Klein, que ela fala das terapias de choque, né, promovidas pelo neoliberalismo, que eles se aproveitam justamente desse período de descontrole social, quando a sociedade está absolutamente atordoada, seja por um golpe de Estado, seja por uma guerra aberta, como foi a guerra do Iraque, seja por uma catástrofe natural, como como são os furacões, né, por aí, que o furacão Katrina lá no sul dos Estados Unidos, né, os agentes econômicos aproveitam justamente esse período de caos para aplicar a agenda neoliberal. Então, eu acho que não tem conflito, é um conflito aparente. Essas coisas fazem sentido dentro de um conjunto mais amplo, né? Se a gente pegar aqui no Brasil, é só a gente lembrar da célebre frase que simboliza esse tipo de raciocínio que eu estou falando, né? Que foi do ministro Ricardo Salles, naquela famigerada reunião ministerial que foi divulgada, né? Por conta do processo do Moro com relação à interferência da Polícia Federal, e que ali ele falava que era importante aproveitar a distração da opinião pública com relação à pandemia para fazer passar a boiada, né? Para fazer passar a boiada, ali ele estava falando sobre a flexibilização da legislação ambiental, né? Flexibilização essa que seria de utilidade para o agronegócio e mais do que o agronegócio, principalmente para um lumpen setor agrícola, né? Pequenos detentores de terra e, dando nome aos bois, grileiros, né? Grileiros e garimpeiros e coisa e tal, que se aproveitam mais facilmente desse tipo de flexibilização. Então, eu acho que é importante a gente entender essa lógica, porque essas coisas se coadunam. Os detentores do capital, quem detém a agenda econômica, né, se utiliza muito bem e continua fazendo isso com toda a disfarçatez do mundo, de todas essas tragédias para conseguirem aprovar as suas agendas. A gente pode, eu citei aí um exemplo um pouquinho mais distante, né, que ainda foi em 2020, ainda foi no ano passado, ainda antes da pandemia, coisa tal, que foi o passado da boiada do Ricardo Salles, mas cabe a gente lembrar que a autonomia do Banco Central, por exemplo, foi aprovada durante a maior crise econômica decorrente dessa crise sanitária. Esses caras estão aproveitando, em aliança com o governo Bolsonaro, eles estão aproveitando para fazer passar as pautas que são dos interesses do empresariado, dos interesses do capital financeiro e tudo mais. Então eles se nutrem desse caos. Isso é importante a gente atentar. Por isso que eu acho tão interessante essa teoria da Naomi Klein, quando ela fala de terapia de choque, né? É aproveitar justamente esse momento de grande desorientação da sociedade para fazer passar esses projetos de destruição que numa situação normal não passaria. Se a gente tivesse uma normalidade social, né, em termos, se a gente não tivesse esse caos que você coloca e tal, esse tipo a gente estaria mais atento para a boiada do Salles, a gente estaria discutindo mais detidamente esse programa econômico do governo, e não dá para manter a atenção sobre todas essas pautas à medida que a gente tem 3.000 pessoas morrendo por dia. Então, isso, de alguma maneira,
anestesia as pessoas, anestesia inclusive as instituições, enfim, todo mundo fica atordoado. Acho que a melhor palavra é essa. Eles se aproveitam desse atordoamento geral para continuar passando a agenda econômica deles. Sim. E, Tiago, a principal demanda, né, da sociedade hoje brasileira, né, frente à crise sanitária é vacina, né? Eu queria que você fizesse uma avaliação, né, de como que, primeiramente, como que o governo vem tratando, né, para o telespectador entender, né, principalmente qual que é a sua avaliação do governo, né, federal e também do governo estadual em torno dessa questão da vacina? Bom, Guilherme, aí é muito complicado, né? Eu acho que é o seguinte, eu acho que o governo Bolsonaro apostou até o fim, ele dobra e redobra a aposta a todo momento no negacionismo, né? Ele acreditou que isso seria uma onda passageira e que não teria essa longa duração como a gente está vendo. Então, que era mais importante a luta funcionar e deixar morrer quem tiver que morrer e tal. Neoliberal da crise sanitária, né? Esse não fazer nada faz parte da ideologia neoliberal. E, e com isso, o governo vacinas. A gente viu que o governo federal só começou a se movimentar a partir do momento que o Dória fechou o contrato com os chineses, né? Até então não havia nenhuma grande movimentação. Então, nesse sentido, foi até um acerto do governo, né? Não fez mais do que a obrigação dele como gestor, mas foi um acerto do governo de São Paulo nesse sentido, de conseguir enxergar essa inação, essa completa paralisia do governo federal, que faz parte desse plano que a gente vem falando aqui, né? E de destruição geral para poder fazer passar a boiada. Então, o Dória conseguiu ter essa leitura e correu atrás autonomamente para fechar esse contrato com os chineses que está garantindo aí a maior parte das vacinas. Por outro lado, a gente vê essa contradição também na conduta dos governadores, né? Os governadores e prefeitos, né? Eles tentam se mostrar, a maior parte deles, né? Tirando os líderes bolsonaristas, os governadores bolsonaristas e prefeitos bolsonaristas, eles tentam fazer um contraponto ao governo federal, mas esse contraponto é tíbio, é frágil. Esse contraponto vai só até a página 2, porque na hora de adotar medidas restritivas mais agudas, né? O lockdown, em outras palavras, né? Medidas de fechamento e coisa e tal. Aí esses agentes políticos também cedem à pressão dos setores econômicos, do empresariado. Aí a gente está falando desde do grande empresário, mas principalmente essa pequena burguesia, né? Aí de donos de lojas e restaurantes, coisa e tal, que apontam para até uma legítima preocupação, né, com relação à continuidade dos seus negócios, à sobrevivência dos seus negócios e a sua própria, das suas famílias e tudo mais. Mas, a partir daí, eles promovem um discurso muito duro contra as medidas de isolamento social, de fechamento, de lockdown. E aí, de novo, tem a ver com esse projeto neoliberal de redução do Estado, né? Porque o papel do Estado deveria ser garantir o auxílio não só para os cidadãos, com auxílio emergencial, um auxílio emergencial robusto que garantisse a sobrevivência das famílias, mas também auxílio para as empresas, né? A gente está vendo isso acontecer nos outros países que estão se dando bem, que estão saindo um pouco melhor na Europa, nos Estados Unidos, na Austrália, na Nova Zelândia, enfim, eles apoiam as pessoas e apoiam também as empresas com renúncia fiscal, adiamento de tarifas e até com concessão de linha de créditos a juros baixos e, enfim. E aqui a gente não vê esse tipo de coisa. Então eu vejo o imbróglio esse inferno que a gente está metido, né? Não dá nem para chamar de imbróglio
encalacrada que a gente se enfiou, eu vejo nesse sentido. E aí, de novo, esse plano de Estado mínimo também interfere no próprio projeto de vacinação, né? E esse plano de Estado mínimo não é exclusividade do Bolsonaro, ele vem sendo aplicado desde o governo Temer. Então, a gente tem desde lá cortes estrondosos, aí seria interessante que a gente precisasse os números, né? Mas não vai dar para fazer isso aqui agora, mas a gente vem notando e noticiando e repercutindo a queda dos investimentos em ciência e tecnologia desde 2016. Não fosse isso, não fosse esse projeto neoliberal, a gente poderia, se a gente tivesse com um Estado fortalecido e não um Estado sob ataque, a gente poderia estar pensando, não só pensando, mas atuando para desenvolver a nossa própria vacina, né? A gente está vendo aí países mais pobres, vou citar aí o exemplo de Cuba, que está infinitamente mais pobre do que o Brasil e está desenvolvendo, na falta de 4 projetos de vacina. A gente também está desenvolvendo um ou outro projeto, mas esses projetos são incipientes não por culpa dos pesquisadores, longe disso, mas por culpa da falta de apoio financeiro do governo. E esse tipo de falta de apoio vem desse projeto neoliberal mais amplo de destruição. Eles chamam de redução do Estado, mas eu vou chamar de destruição do Estado. Então, em linhas gerais, eu acho que é mais ou menos aonde a gente está nessa encruzilhada. Sim, você falou do governo negacionista, novamente, né, reforço o fato, né, de que a gente vê muitas das vezes a mídia batendo no Bolsonaro, né? Eu concordo com a sua análise que tem uma contradição aí pela questão da pauta econômica, né? Mas isso é um fato, né? E eu queria, assim, ainda nesse ponto, eu queria te perguntar o seguinte: na sua opinião, a mídia, né? Qual que seria o papel da mídia, né, da imprensa em combater, né, esse negacionismo, né, que de uma maneira ou outra assola o país? Eu acho que é fundamental, Guilherme. Eu acho que o papel da mídia é justamente esse, é tentar informar a população para que as pessoas consigam tomar as decisões corretas no seu dia a dia, né? Então, o jornalismo científico tem feito um papel brilhante de fazer toda a orientação com relação aos riscos do vírus, com todos os cuidados que as pessoas devem tomar, alertando para agora mais recentemente para o colapso do sistema sanitário e tudo mais. E, enfim, mas esse negacionismo vem, vem de muito lá atrás, né? Tem outros antecedentes, né? Esse negacionismo tem a ver com a negação do Holocausto na Segunda Guerra, tem a ver com 1000 outras coisas, mas ganhou força agora, principalmente com relação a esse tipo de ecossistema comunicacional que a gente criou, que tem a participação aí dos grandes players, dos pequenos veículos, mas também das redes sociais, né? Então, esse negacionismo serve como esteio, né? Como justificativa para a falta de ação do governo federal, né? Se a gente Deu uma travada, serve como justificativa. O governo não está fazendo nada, o negacionismo entra nessa chave, né? E é isso. Eu acho que a imprensa está cumprindo um trabalho importante, importantíssimo, fundamental nesse momento, mas ela sofre com a perda de credibilidade por conta desse histórico de atuação política anterior, de promover a antipolítica, né? Sim. Então, né, você falou dessa perda de credibilidade. Eu queria que você falasse um pouco, então, qual que é a saída, né? Porque de um lado você tem essa grande imprensa, né, a Globo, a Folha, que estão perdendo credibilidade. De outro lado você tem o bolsonarismo, né? O famoso se ficar o bicho pega, né? Você não tem muito para onde ir se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Você não tem muito para onde correr, né? Então, qual que seria a alternativa, né? Porque a gente que está no campo da esquerda, a gente precisa
apresentar uma alternativa para a população, né? E para os trabalhadores e tudo mais. Qual que seria a alternativa de imprensa que, que a gente tem que oferecer? A alternativa de imprensa, eu acho que é o fortalecimento. Eu acho que quanto mais imprensa, melhor. Né? Eu acho que a gente tem que ter a pluralidade. Né? Eu acho que essa é a principal chave. É melhor a gente ter 2 veículos do que um, é melhor a gente ter 10 do que 2, é melhor a gente ter 100 do que 10, é melhor a gente ter 1.000 do que 100. Quanto mais veículos de imprensa representando as mais diferentes vozes da sociedade, né, eu acho que é melhor para todo mundo. Eu acho que esse somatório acaba sendo mais interessante. O que a gente não pode é justamente ter esse monopólio do discurso, seja do discurso político, seja do discurso econômico, que os grandes veículos de mídia tentam exercer. Tentam não, exercem de fato, né? Eles exercem o monopólio desse discurso. A gente vê que a pauta econômica é uma só, não há alternativa. Então, eu acho que uma das saídas, o buraco é muito grande, né, Guilherme? Mas uma das saídas é a gente conseguir, de alguma maneira, continuar fortalecendo essas iniciativas autônomas de imprensa, como, inclusive, a gente está fazendo aqui. Não deixa de ser um esforço de comunicação também, de debate, de discussão de ideias, enfim. Então, isso a internet, as novas tecnologias trouxeram essa acessibilidade. Mas é preciso isso, é preciso um número cada vez maior de veículos de imprensa, né? E aí a gente vê que, inclusive na esquerda, os veículos, de alguma maneira, são frágeis, né? A gente ouve notícias de fechamento aqui e ali, de redução. Então, é importante, de alguma maneira, criar formas de fortalecimento, né? Formas de fortalecimento de toda essa rede de comunicação, como foi feito em outros países, né? Por aí. Mas para isso é preciso também uma mudança política. É preciso que a democracia nesse país seja respeitada, né? Que eles não deem golpes, né? Porque é isso. De alguma maneira, essa destruição da credibilidade das instituições está intrinsecamente ligado com o processo de impeachment, com o golpe de impeachment, que foi absolutamente ilegal, imoral e tudo mais, né? E todo mundo saiu perdendo com relação a isso. Então, acho que é preciso um respeito às instituições democráticas, né? O livre direito de expressão e opinião, que nenhum tipo de corrente política seja caçada, né? Porque o que a gente viu nos últimos anos foi uma perseguição à esquerda, né? Que perdura até hoje. Ainda há uma resistência muito grande. Só que hoje em dia os próprios veículos de imprensa, de alguma maneira, estão tendo que rever essas posições à medida que o ex-presidente Lula desponta como a provável alternativa ao projeto bolsonarista. Então, eu acho que é importante isso, mais democracia e mais democracia em tudo. Talvez seja ingênuo acreditar nesses mecanismos democráticos dessa democracia portuguesa, né? Se alguém mais estiver disposto, eu posso cogitar, mas não vejo isso no horizonte. Sim. Você falou das formas de financiamento em última instância. A gente sabe que, né, para manter uma mídia, você precisa de um certo dinheiro, né? E também a gente tem que tomar cuidado para não se, né, digamos, com outras palavras, não se vender ao sistema, né? Esse termo, não sei se esse termo é correto, mas assim, de não se adaptar ao sistema. Como fazer isso, né? Tipo, de criar uma imprensa alternativa sem se adaptar. Eu acho que a única saída eu acho que essas saídas individuais, autônomas, a busca por financiamento coletivo, não sei o que e tal, elas são todas muito louváveis, apoio todas elas e coisa e tal. Mas eu acho que não tem saída sem a participação do Estado. Eu acho que é preciso uma reforma dos meios de comunicação que impeça e quebre os monopólios midiáticos, que dilua esse tipo de concentração que a gente vê nesse setor.
E, por outro lado, além de fazer essa quebra desses monopólios, por outro lado, eu não vejo saída a não ser o fomento à imprensa alternativa, aos pequenos veículos, enfim, a alocação de verbas públicas, né? Aí, principalmente a comunicação governamental, os anúncios de empresas estatais, os anúncios dos próprios das estruturas de governo, né? Dos ministérios, por exemplo, eles têm que ser repassados de maneira a estimular a criação de um ecossistema plural de veículos de imprensa, né? Com pequenos jornais nos municípios que recebam aporte do governo de todas as esferas, né? Do governo municipal, estadual e federal, que recebam aporte para isso também, e os veículos de imprensa virtuais e nacionais em todas as esferas, né? Eu não vejo saída, porque senão é como você falou, a partir do momento que você depende de financiamento de grandes grupos empresariais, você vai fazer a defesa desses grupos. Então, eu acho que é muito fácil perceber quais são os interesses da mídia corporativa, que aí basta você ver não o noticiário, não o editorial, mas ver as páginas de propaganda. Quem está anunciando ali na página inteira, quem está anunciando durante o comercial da televisão, enfim, quem está anunciando no rádio. A partir do momento que você percebe quem são, e hoje prioritariamente são bancos de bancos comuns, né, do correntista comum e tudo mais, são essas grandes empresas que dominam os anúncios, né? A gente tem ainda um resquício do setor industrial, do setor automotivo, alguma coisinha, mas centralmente o mercado publicitário está dominado pelo mercado financeiro. E aí é o mercado financeiro que impõe a pauta. Então, se a gente for ficar dependendo do dinheiro das grandes empresas, primeiro que esse dinheiro não vai vir, porque ele vai ficar concentrado nos grandes veículos, e se vier, a gente vai ter que tocar o apito desses caras. O apito desses caras não serve, não serve à maioria, não serve ao povo, não serve ao país. Sim, Tiago, então, assim, tudo que a gente conversou aqui, então a gente pode concluir que o interesse, né, da imprensa em combater o governo vai até a página 2. Eu acho que completamente. Vai completamente até a página 2, nesse sentido que eu te falei. Eles coram de vergonha pela escolha que fizeram, né? Pelo idiota que colocaram na presidência por conta do tipo de discurso que ele exerce, por conta da mentalidade que ele estimula, por conta das práticas que ele acaba, enfim, impulsionando na sociedade. Mas não há discordância. Isso precisa ficar claro, mas eu acho que quem acompanhou essa discussão vai conseguir ter entendido isso. Não há discordância com relação às pautas econômicas. E essas pautas econômicas não atendem a maioria. A gente está vendo uma degradação ampla, brutal e absoluta das condições de vida do nosso povo, né? A gente está vendo ampliação do desemprego, um aumento da desigualdade, um aumento da pobreza, e tudo isso é consequência desse tipo de plano econômico que é defendido, que está no governo e que é apoiado por esses veículos de imprensa. Então é isso, é só abrir o jornal hoje. A gente pega, por exemplo, a coluna da Marilis Pereira Jorge, que viralizou hoje nas redes sociais, com uma lista enorme de xingamentos variados ao Bolsonaro, mas no caderno de economia eles estão ali comemorando a alta da Selic, por exemplo. Então, a alta da taxa básica de juros, né? Então eu acho que é isso. Não é difícil. É só ter um pouquinho mais de atenção que dá para conseguir perceber essa diferença, né? Da abordagem política e, ao mesmo tempo, esse apoio irrestrito. É um apoio irrestrito, Guilherme. Não há críticas ao plano Guedes, a essa agenda que vem sendo tocada ainda antes do governo Bolsonaro, né? que vem com o governo Temer, Meirelles e tudo mais. Não há crítica. Essa crítica você só vai encontrar nos veículos da imprensa alternativa, como a Rede Brasil Atual, dentre outros. Mas na grande imprensa
você vai ver uma louvação, um apoio irrestrito a essa agenda econômica. E é essa agenda econômica que está levando a gente para o buraco. O Bolsonaro atua só como um agitador de torcida, alguém para desviar a atenção das coisas que verdadeiramente importam, das medidas que afetam diretamente a vida do povo. A vida do povo não melhorou com terceirização, não melhorou com a reforma trabalhista, não melhorou com a reforma da Previdência, não melhorou com o Banco Central, não melhorou com a política de preços da Petrobras, que a gente está vendo aí agora a explosão do preço dos combustíveis, mas todas essas políticas atendem aos interesses do mercado financeiro, que está aí comemorando, projetando recorde atrás de recorde, seja o recorde das próprias instituições financeiras, dos grandes bancos, seja da Bolsa de Valores, está aí beirando atingir uma nova marca histórica, enquanto a gente está atingindo uma marca histórica muito mais grave, que são essas quase 300 mil mortes que a gente está vendo no país. Sim. Tiago, eu venho, né, o canal vem fazendo uma campanha contra a reabertura das escolas em plena pandemia sem a vacinação dos professores, né? E o canal vem entrevistando diversos professores, né, da rede, né? E a gente, além dos professores, a gente já entrevistou o deputado Carlos Gianazzi, né, do PSOL, né? E professores da USP, né, sindicalistas e tudo mais. E uma das coisas que eu pergunto, né, quando eu faço uma entrevista relacionada ao tema da educação, é o papel da mídia, né, da grande imprensa nesse processo, né? Novamente, a gente vê essa mídia batendo no Bolsonaro, né? Mas eu escutei muito, né, dessa própria grande imprensa defendendo a reabertura, né, das escolas, né? Inclusive, no começo do ano, tem um texto, né, que é do Pedro, acho que é Pedro Bial, me corrija se eu estiver errado, né, falando que tem que reabrir as escolas e tudo mais, porque isso aí porque educação é um serviço essencial, né, todo que é esse discurso que a gente conhece. Eu fiz essa pergunta para os professores. Você, enquanto jornalista, né, como que você enxerga a abordagem da grande mídia, né, relacionada a esse tema da reabertura das escolas? Eu vejo da seguinte forma, Guilherme, a partir dessa mesma abordagem que a gente vem usando desde o início dessa conversa, das contradições aparentes. É óbvio que a abertura das escolas é importante, é óbvio que a socialização para as crianças, principalmente para as crianças menores, né, ainda em processo de formação, ela é de fundamental importância. Isso daí ninguém nega, não dá para colocar na gente a pecha de negacionista. Não é esse não é esse o caso, não é essa a questão. A questão é que não é possível abrir as escolas nesse momento. E aí, por trás disso, está um lobby das instituições educacionais particulares. As escolas privadas querem, obviamente, a reabertura, enfim, para poder voltar a lucrar, enfim, a desenvolver os seus negócios, né? E aí, de novo, fazendo de novo a ressalva, não vilanizando essa demanda. É legítimo que esses empresários, donos de escola, não sei o que e tal, se demonstrem preocupados, apertados com a situação financeira e, de novo, estão desassistidos pelo Estado. A saída seria assistirem a essas pessoas também, mas não dá para reabrir as escolas nesse momento, não é impensável. E aí, de novo, eu acho que o outro lobby muito grande para esse processo de abertura vem também do empresariado de uma maneira geral, que precisa do trabalhador ali ativo, no local de trabalho, que já cansou de brincar de home office, não home office, né? Porque o home office acaba atingindo uma parcela muito restrita de determinadas profissões, de determinadas classes sociais e tal. A grande massa está aí trabalhando.
Então, é preciso escolas abertas para essa massa de trabalhadores ter onde deixarem seus filhos. Então, são essas duas coisas. Eles pressionam pela abertura das escolas particulares de um lado, para poder retomarem seus lucros e as suas vidas normais, e não vilanizando esse tipo de demanda, mas também pressionam pela abertura das escolas públicas para que os filhos, para que as famílias da classe trabalhadora tenham aonde deixar os seus filhos. Então, eu acho que o discurso da importância da educação, não sei o que e tal, ele é instrumentalizado, ele serve como pretexto. Na verdade, não é isso que as pessoas estão pretendendo. O que elas estão pretendendo é isso, a retomada das atividades econômicas, seja das escolas, seja dos demais segmentos. E para isso estão dispostas a colocar em risco a vida, inclusive, das crianças. A gente está vendo mais recentemente que crianças estão morrendo de Covid-19. E se não estão morrendo, elas podem também servir como vetores, né? como meios de transmissão para outras pessoas, para os seus pais e avós e coisa e tal. Então, diante dos dados que a gente tem, dos dados que me chegam e tal, eu sou contra a reabertura das escolas, mas sou a favor da participação do Estado, seja para assistir aos alunos, aos profissionais da educação e aos próprios donos de instituições de ensino privado que também precisam de apoio. Essas pessoas também precisam comer, precisam viver, precisam continuar suas vidas e coisa e tal. Mas não dá para reabrir agora. Então, a saída, a meu ver, seria essa: apoio a esses segmentos e apoio às ferramentas de ensino à distância, que é o que nos resta nesse momento. Não dá, é lamentável, é limitado, prejudica o desenvolvimento pedagógico, não é o ideal, não promove um debate, interação e aproximação entre alunos e professores e tudo mais. Mas é isso. Infelizmente, a gente não está vivendo condições ideais. Sim, Tiago, um dos debates que está tá na mídia, né, inclusive está tanto na esquerda e tanto na direita e na extrema-direita, é as chamadas fake news, né? Ultimamente, a gente tem acompanhado, né, um debate, não sei se pode ser chamado assim, em torno de alguns canais da direita, né, a respeito, né, que sofreram, digamos assim, sanções do STF, do ministro Alexandre de Moraes, a respeito, né, por ter publicado posições aonde, né, o STF considera como fake news e por isso soltou essa sanção, né, e também de outros canais da direita também que estão, né, digamos assim, na mira. Eu queria que você primeiro fizesse, né, explicasse para o leitor, né, o público mais leigo que estiver nos assistindo, o que significa essas fake news, né? E qual que é a sua avaliação nessa disputa, né, que existe entre, principalmente o STF e essa extrema direita bolsonarista, né, que se coloca como uma mídia independente com mil aspas da extrema direita? Eu acho que o primeiro intuito desse processo de fake news é causar confusão deliberada, é promover o caos. Eu acho que, em grande medida, é para isso que serve. Serve aqui no Brasil, serve na Inglaterra no Brexit, serve nas eleições norte-americanas e tudo mais. Fake news é desinformação, né? É para causar a confusão, é para gerar o atordoamento, as pessoas ficarem sem saber se aquilo é verdade ou não, é para fragilizar as certezas e crenças das pessoas, né? Eles plantam esse tipo de informação equivocada e que ela é reproduzida em massa por diversos outros veículos, diversas outras pessoas, a ponto de colocar as suas próprias concepções em xeque. Você passa a duvidar das suas certezas e passa a duvidar, inclusive,
da realidade que lhe é apresentada, né? Não tem mais uma grande realidade. O fato, ele acaba sendo moldado de acordo com os interesses. Eu acho que tem dois problemas aí, Guilherme. Um problema é que isso, além de atender a planos políticos, a plataformas políticas específicas, e aí mais diretamente ligada com a extrema-direita, né? Aí não só aqui no Brasil, não é nenhuma implicância com a extrema-direita, mas são como eles se apresentam, né? Eles estão aí espalhando fake news do Brasil até a Índia, né? Passando pela Europa, pelos Estados Unidos, e todo canto. Eles são pródigos nisso. Além disso, eu acho que aí tem um grande problema. Isso serve para ganhar dinheiro também, né? Eles conseguem, com visualização e engajamento, ganhar muito dinheiro, ganhar muito recurso para justamente retroalimentar esse sistema, né? Para financiar o próprio sistema de disseminação de mentira. E quando isso é feito autonomamente ou por grupos e tudo mais, isso já é grave, mas isso não pode contar com a anuência das plataformas. As plataformas não podem permitir, mas elas permitem porque também ganham. Também geram engajamento para as grandes plataformas, Google, Facebook, Twitter e tudo mais. Eles não censuram, não é censura, porque censura aí tem um termo pejorativo, né? Eles não limitam esse tipo de procedimento, de espalhamento de mentira, porque atende aos interesses econômicos deles também, não só desses grupos. Então aí eu acho que tem um nó importante que é preciso ficar explícito, é preciso a gente atribuir as responsabilidades a todos os agentes, né? Por outro lado, eu acho que o limite disso é quando ataca a vida das pessoas ou a vida da coletividade. Se você quer espalhar uma fake news dizendo que a minha camisa não é azul, mas é amarela, tudo bem. A gente não vai ter maiores consequências nisso. Um outro veículo vai poder dizer, não é nem azul nem amarelo, é vermelho. Pode ter infindáveis abordagens e a consequência disso não vai ser nenhuma, porque a minha camisa vai continuar sendo azul. Então, pouco importa. Mas eu acho que quando esse tipo de máquina de espalhamento de mentira ataca uma pessoa para fazer um assassinato de reputação, e esse assassinato de reputação correndo o risco de virar agressão física, aí é muito grave, a justiça deve intervir. Quando ataca também a saúde da população, como são as fake news, com relação à vacinação, ao isolamento, a todo esse contexto que a gente está vendo na pandemia, também é muito grave, também vai estar causando, vai estar resultando na perda de vidas. Então, eu também acho que nesse caso não é censura, é uma atitude adequada do judiciário. E, inclusive, quando ataca as próprias instituições, né? Quando a gente vê... é isso, são duas coisas que correm em paralelo. O espalhamento de mentira, a fake news e o discurso de ódio, né? E essas duas coisas não são uma coisa só, mas elas andam concomitantemente, né? Então, eu acho que, por exemplo, não é tolerável que uma pessoa, ainda mais um parlamentar, por exemplo, como foi o caso do Daniel Silveira, ameaçar que vai querer bater nos ministros do STF. Então, eu acho que há limite para crítica. Muita gente, os libertários radicais não aceitam e não concordam, acham que a liberdade de expressão deve ser plena, mas eu acho que não. Eu e muita gente, seja na área de comunicação, na área do direito, coloca que existe limite para esse tipo de procedimento que abusa. Eu acho que é isso. Eu acho que o Bolsonaro também é a expressão disso. Ele é o abuso da liberdade de expressão. Ele diz tudo o que diz porque ele sabe que não vai ser punido. E ele não foi punido por todas as aberrações que cometeu com a boca, né? Como xingou Deus e o mundo e todas as instituições, não sei o que e tal. E nada foi feito. As pessoas também acreditam nessa impunidade. Por isso que elas vão forçando o limite, elas vão forçando as grades da civilização, da democracia e, enfim, de tudo que a gente conhece. Eles vão testando os limites. E é importante a gente demonstrar aonde estão esses limites e impedir que essas grades sejam derrubadas, porque
algum tipo de proteção institucional é importante para manter a vida da sociedade de pé, né? Sem algum tipo de limites pré-estabelecidos, o próprio convívio humano acaba ficando impossibilitado. Eu acho que é mais ou menos assim que eu vejo essa questão. Sim, e para fechar, Thiago, com tudo que a gente conversou, né? Então, tá para concluir que, né, que a grande imprensa não perdeu esse seu caráter de defender sempre os interesses da classe dominante, né? Não perdeu porque é quem sustenta. É muito simples, é aquilo que eu te falei. Basta ver de onde vem o dinheiro, basta ver quem são os patrocinadores. Então é isso, eles não vão defender o meu interesse, o interesse seu, o interesse das classes populares, dos mais pobres, não sei o que e tal, a partir do momento de que quem anuncia é a XP, é o Banco Bradesco, é o Itaú, é o Bank Boston, seja lá o que for, qualquer tipo dessas instituições financeiras. Então, é isso, não é uma paixão, uma atração política, enfim, espontânea e coisa e tal. Não é nada disso. Eles estão ali fazendo a defesa dos interesses de quem os paga. É isso. Eu trabalho na Rede Brasil Atual e a Rede Brasil Atual ela é financiada por um conglomerado de sindicatos. Então, nada mais natural do que a gente faça a defesa dos interesses dos trabalhadores sindicalizados. A gente está ali para isso. A gente foi constituído para isso, a gente é pago para isso e a gente faz isso. Só que a diferença é que eu acho que é muito mais nobre fazer a defesa dos interesses dos trabalhadores sindicalizados do que fazer a defesa das grandes empresas e do mercado financeiro. Eu acho que essa é a diferença básica. Sim. Então, Thiago, primeiramente, estou iniciando mais uma entrevista do Mesa de Debates. Primeiramente, quero agradecer por você ter aceitado o convite, né? Foi uma conversa muito boa e uma conversa bastante importante, né? Frente a esse cenário caótico que nós estamos vivendo, principalmente para como a esquerda, né? E principalmente os setores que hoje se despertam contra o bolsonarismo, né? Se posiciona, né? Frente às distintas disputas políticas, se pode-se dizer assim, no cenário atual. Né? Então, por isso quero agradecer e passo para as considerações finais. Eu que agradeço o espaço, Guilherme. Espero que tenha sido proveitoso aí de alguma maneira. São todos temas bastante profundos, né, que a gente conseguiu aqui tocar apenas superficialmente, né? Eu não sou especialista estudioso em nenhum desses temas que a gente tratou. Tenho só um pouquinho mais de experiência prática aí na cobertura midiática, né? No debate, nisso que eu chamo de batalha de ideias e tudo mais, nessa disputa. Mas são todos temas muito, muito importantes. E é isso. As minhas considerações finais seriam essas. É preciso manter o olhar atento, o ouvido aberto e discutir, tentar compreender tudo que se passa e tal, para a gente poder saber se posicionar da melhor maneira possível nesse cenário caótico, né? Que ainda mais agora com o agravamento da pandemia, que a gente aí já citou mais de uma vez ao longo do programa, mas fica aí o registro de pesares a todas as famílias das vítimas e tudo mais. E é isso, não se deixar levar nem pelas fake news, nem pelo discurso de ódio, manter o olhar atento e o ouvido aberto e bastante resistência e, enfim, coração pulsando para a gente continuar aí fazendo essa disputa por um país melhor para todo mundo. Sim, com certeza. Então, Thiago, mais uma vez quero agradecer a você, quero agradecer a você que estiver assistindo esse vídeo. Peço para que se inscreva no canal Mesa de Debates, curta a nossa página no Facebook, né? Curta esse vídeo, outros vídeos que o canal produz diariamente no YouTube. Compartilhe nas redes sociais, né? O Facebook, o WhatsApp, para que o WhatsApp, né, não seja essa disseminação de fake news e tenha conteúdo bom. E também, né, siga a gente no Instagram. Então é isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Quero agradecer de novo o Thiago. Né? Está encerrado mais uma entrevista no Mesa de Debates. E fique atento à nossa programação, né? Que
toda semana, todo o dia da semana, vamos tentar soltar algum vídeo de alguma entrevista que nós iremos fazer. Né? Então é isso, muito obrigado. Está encerrado mais uma entrevista do Mesa de Debates. Até a próxima, pessoal. Fui. Até a próxima, um abraço.